Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e agora acabo de respirar fundo e, nossa, que delícia, com uma convidada muito querida que eu queria muito ter a chance de dividir com vocês aqui essa conversa no Jornada da Calma, que é a doutora Ana Paula Pena. Ana, seja muito bem-vinda. Que delícia! Obrigada, Helena. Estou super feliz assim com esse convite, que já era muito desejado por mim, por ser super fã assim da jornada e de tantas pessoas queridas que eu já ouvi, que eu admiro aqui, que você traz. Então, estou muito feliz. Obrigada, viu? Que bom começar assim com tanta alegria. A Ana é médica, neurologista, tem um trabalho muito bonito, muito forte e necessário sobre prevenção de burnout. E tem dois podcasts. Um, eu já tive a honra de ser entrevistada pela Ana, olha que maravilha. Peraí, deixa eu ler meus posts. Tem também o Neurotalks. Então, uma grande comunicadora, acho que você tem essa habilidade, né, Ana, de trazer assuntos que são ao mesmo tempo fazem parte da rotina de todo mundo, mas quando a gente coloca do ponto de vista médico, às vezes é mais longe, é mais difícil, a gente não entende, você consegue fazer essa ponte perfeitamente para a gente entender melhor, né? Como a gente pode cuidar da nossa saúde, cuidar da gente. Mas eu fico com uma questão na cabeça, Ana, que a gente fala sobre isso, mas às vezes é tão difícil passar da fala sobre o burnout ou do reconhecimento do burnout para de fato falar, não, peraí, deixa eu olhar de verdade para minha vida agora, o que está acontecendo, se é que eu estou puxando essa corda demais. Como é, né? Fazer sem abandonar toda a bagagem médica, técnica, fazer isso entrar de verdade na nossa cabeça para poder transformar a gente. Helena, você sabe que você trouxe uma coisa interessante, né? Assim, eu me descobri uma comunicadora, né? Assim, eu acho que tenho essa habilidade nata desde, né? Desde um talento desde pequena e tal. E fazia teatro, coisas na televisão quando eu era pequenininha e tudo mais. Sempre curti, assim. E aí eu acho o Medicaid muito chato e muito complexo assim ele afasta as pessoas. Por mais que a gente estude, né? É muito bonito. Ah, não, o médico tem que ter uma excelente relação médico-paciente, tem que se aproximar, empatia, e blá blá blá, acolhimento. Como que você tem empatia? Como que você consegue uma relação de proximidade quando você não usa palavras do dia a dia e não se coloca e não abre o peito e fala, putz, eu também tenho isso, eu passo os mesmos perrengues e, cara, estamos junto, tira o jaleco, tanto que eu não trabalho mais de jaleco há anos, graças a Deus, já arranquei isso, porque eu acho que essa diferença, sabe, Helena, da disposição que a gente tem, social até, né, do médico ali, o detentor do conhecimento, doutora, e não sei o quê. Eu falo, não, gente, não é doutora, é a Ana, tudo bem, pé no chão, somos iguais, só tem uma profissão diferente. Estudei uma coisinha um pouquinho mais difícil, porque a neuro é um pouquinho mais complexa, mas ok, tem tantas pessoas que estudam coisas dificílimas, né? Mas, enfim, eu acho que a forma de eu, me comunicar, e eu passei a usar a internet, os podcasts, né, Instagram e tudo mais, com uma linguagem mais descomplicada, uma coisinha mais tranquila, eu acho que isso aproximou muito as pessoas, de mim, e eu fico muito feliz de saber que eu acabo conseguindo ali, de alguma forma, plantar uma sementinha no coração de quem me ouve, né? Porque não é fácil, real, a gente conseguir colocar em prática as coisas que a gente sabe que tem que fazer, né? Porque prevenção de burnout, se eu colocar lá no chat GPT ou no Google, vai aparecer lá uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Isso é muito simples, né? É o simples, mas ultra complexo, né? Então, respeite seus limites, fale não, não sei o quê, durma bem, equilibre sua vida profissional e pessoal, faça atividade física, a cuide de alimentação. Então, a gente tem ali um checklist, óbvio que eu não estou desqualificando esse checklist, ele é ultra necessário,
Mas a questão é justamente o que você me perguntou, que é a pergunta de US$ 1 milhão. Como que Como? eu, como que eu, um ser humano, né, que tenho aqui Ana Paula, então, falando, né, que já tive 2 burnouts, como que eu, com toda a minha toda a minha vida ali, filhas e casa e marido e pais doentes, a mamãe ficou 9 anos ali na cadeira de rodas, faleceu agora em agosto, foi uma coisa também super difícil, e aí também tem um consultório, e tô na mídia, isso quer dizer, como então que eu consigo? Como que eu dou conta, né? Então, esse é o grande lance, assim, né? E eu acho que hoje, depois de muito estudar e muito sentir na pele, e muito sofrer, eu acho que hoje eu estou conseguindo encontrar um caminho interessante. Agora, eu vou querer entrar depois um pouco na parte, no Medicaid ali, só que sem as palavras, como você falou, mas já que você abriu essa porta, e eu acho tão importante quando a gente vê isso, assim, falando, ó, eu também passei por isso, e passei por isso 2 vezes, como você trouxe. Eu fico com essa pergunta na cabeça. A gente vai estar a gente está sempre em risco, porque até quando a gente usa a expressão, né, fugir do burnout, parece que é uma coisa assim, não, eu fugi para outra direção e agora ele não me alcança mais. Agora eu já estou aqui imune a isso. E como lidar com essa enfim, se é que esse risco é constante, sem também entrar num estado de hipervigilância que às vezes eu me coloco, assim, porque aí parece isso, assim, um dia eu cheguei em Uma casa muito paranoia, cansada, né? aí você fala, pronto, agora eu tô paranoica, agora isso é burnout. Você fala, não, também calma, às vezes é só um dia que você tá cansada. É, é uma vigilância que precisa ter para sempre, e como é que a gente não entra na paranoia? Só pergunta fácil, Ana, tá? Realmente hoje. Tá muito fácil, assim, né? Eu tô bem confortável, eu já me mexi aqui 3 vezes, mas vamos lá. Assim, olha, claro que no mundo que a gente vive hoje, qualquer transtorno mental, ele é crônico, tá? A gente não tem cura, não existe cura. Ah, eu tive uma depressão na... Assim, você até pode ter um episódio de depressão na vida, ok, vou torcer muito para que você nunca mais tenha nada. Mas você tem uma tendência grande a ter depressão de novo se você tiver um perrengue na vida, sabe assim? Então, eu tive uma crise de pânico, uma crise única no elevador, no trânsito, sei lá. Eu também tenho transtorno de pânico, tá? Eu tenho um combo bem recheado, e até por isso também que depois eu fui fazer psiquiatria. Mas, enfim, primeiro a gente fala que a gente primeiro faz para se entender, né? Depois para entender o mundo e os outros e ajudar as pessoas. Mas, enfim, quando eu tenho um episódio, Helena, o meu cérebro e meu corpo já estão me mostrando que eu tenho uma estrutura pronta para ter esse episódio de novo. Assim como o burnout, né? Quer dizer, o meu primeiro burnout lá na época de final da residência médica, que aliás recentemente saiu um artigo super interessante na revista Neurology, que é a revista de maior impacto científica na neurologia, estudando uma meta-análise, assim, que é o estudo científico de maior relevância, estudando estudando grandes pesquisas, analisando e comparando sobre o burnout em neurologistas, especificamente neurologistas, né? E falando ali o quanto a gente está sujeito a ter na época de residência, e depois quando a gente sai para o mercado de trabalho, e depois também no trabalho, porque lidamos com doenças muito complexas, né? Então, assim, durante muitos anos, a minha fase de... Eu brinco que quando eu era uma neurologista normal, eu cuidava, e ainda cuido, obviamente, de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, enxaqueca, AVC, muito AVC. O meu mestrado foi sobre de saúde pública, foi sobre AVC aqui em São Bernardo, mas enfim, o que que acontece? A gente lida com muita coisa triste, muita morte, muita. A carga emocional é muito alta, além da carga horária, né? De trabalho. Então, na residência médica, eu lembro
que eu fiz no Hospital das Clínicas, éramos em 6 residentes, para o hospital todo, graças a Deus mudou, agora são 12. E quem está ouvindo a gente aí provavelmente deve ter médico residente aí ouvindo, já foi residente alguma vez na vida, sabe que assim, a gente ficava, era uma carnificina em cima de residente, porque a gente ficava sem dormir 3 noites por semana, pelo menos, virado, Meu trabalhando no dia Deus. seguinte, e eu lembro de chorar de sono e chorar de fome. Então, chorar de fome para mim foi o último assim grau, né? Então, era uma coisa muito triste, muito pesada. E a gente e muitos médicos residentes passam por isso, não só na neurologia, tá? Hoje em dia a gente teve ali mudanças e o conselho dos residentes conseguiu algumas melhorias e isso foi muito legal. Então, assim, eu tive lá meu primeiro burnout, voltando ao assunto aqui nosso. Óbvio que eu tenho um super risco de ter outros episódios. Por quê, Helena? Porque eu sou uma pessoa, então, que tem uma tendência a me jogar naquilo que eu estou fazendo, tá? Assim como muitas pessoas, né? Assim como a Helena está fazendo, que sim, que eu sei que a Helena também. É, é difícil a gente ver um profissional muito bem sucedido que não tem essa característica, tá? E no consultório eu atendo grandes empresários e médicos e jornalistas, e as pessoas muito bem-sucedidas, em geral, chegaram lá, atingiram o sucesso por ter essa característica. E hoje estão fazendo, graças a Deus e ainda bem, estão fazendo um olhar agora para o outro lado de tentar, olha, tudo bem, ok, eu estou aqui nesse lugar, mas deixa agora eu também olhar para mim um pouquinho, né? Mas enfim, eu estou lá, né? Então eu tenho uma tendência então a me jogar, a fazer tudo, tirar o sangue para mostrar que eu sou maravilhosa, incrível, e tem uma coisa de ego, claro, que depois a gente trabalha na terapia, é, uma vontade de ser amada, de ser reconhecida, e Sim. bararó, Aham. né? É, e aí tem uma coisa de dificuldade de impor limites, dificuldade de falar não, de reconhecer para o seu próprio corpo que você não está legal. Então, essas são as coisas que me levaram ali ao burnout. E aí eu tive o segundo burnout, óbvio, porque é difícil a gente mudar logo de um para o outro e reconhecer essas fraquezas. Então, eu tenho sim uma característica que me leva a ter mais burnouts. E é muito comum quem teve um, ter dois, três, quatro, cinco, seis, até que um dia realmente resolve olhar para tudo isso. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, fugir do burnout é um termo até que a gente usa lá no Instagram, né? Mas claro que não existe isso. Ah, então eu estou imune, então eu aprendi aqui a regra e acabou. Não, eu não vou falar luta constante, eu não gosto de luta, porque ninguém está lutando aqui, Uhum. mas é uma atenção, né? Também não vigilância no sentido de paranoia, mas é um cuidado, vamos dizer, um cuidado constante para que eu me olhe, para que eu me enxergue e fale no fim do dia. Peraí, como é que está meu corpo? Como é que eu tô? Tá, hoje eu estou muito cansada. Nossa, hoje foi demais, então eu vou precisar dar uma reorganizada nos próximos dias. Falei muito, desculpa. Não, você falou tudo e eu tava só realmente balançando a cabeça pensando porque o quanto é verdade isso que você trouxe, desde de um processo que inclui bastante autoconhecimento, assim, né? Para você falar sobre você mesma, de falar, ó, eu tenho essa tendência, eu ajo assim, e a gente vê realmente que as pessoas têm essa característica é muito valorizada no ambiente de trabalho também, né? Já que o burnout também tem essa característica, né? Que ele tá ligado ao ambiente de trabalho, a gente é aplaudido, né? Você é promovido por Total. por todas essas O qualidades. workaholismo, né? O workaholismo, Uhum, aquele funcionário que é o pau para toda. Eu sempre fui essa pessoa, tá? Aquela que faz não só o dela, mas faz o de todo mundo, né? Eu era sim. coordenadora da neurologia aqui em São Bernardo, montei um serviço gigantesco de neurologia aqui em São Bernardo. Eu cuidava da residência, eu cuidava dos alunos, eu cuidava de médicos. Comecei sendo uma médica, eu única. No final Uhum, tinham 35 médicos, mais alunos residentes, enfim, uma loucura. Mas eu era tão assim, pau pra toda obra, que a hora que via, eu estava já fazendo o papel do diretor do hospital, entendeu? E na sim, verdade, na real, eu era só da neuro, era para eu cuidar da minha caixinha, sim, entendeu? Então, esse sim. exemplo que eu estou dando é um exemplo pessoal, mas tem muita gente que é o tal do Severino,
é o pau para toda obra, é o que cobre todos os buracos, o que pega todos os plantões. E a gente vai se sobrecarregando com isso, né? Claro, claro. Perguntando agora especificamente sobre a sua caixinha da Neuro. Para mim também foi uma surpresa quando eu comecei a te acompanhar, porque tradicionalmente a gente associa as questões de saúde mental e até a preocupação e prevenção do burnout com a psicologia e a psiquiatria. E Uhum. você também agora tá na psiquiatria, mas eu queria Sim. entender, de verdade, não Como sei, aconteceu, o né? que que é aí, o que que é o que que é Onde deu papel do match. neurologista, exato, o que que é papel do psiquiatra, o que que é papel do psicólogo, cada um faz o quê? Eu adoro essa pergunta, Helena, que você está trazendo, já respondi algumas vezes, porque é assim, né? Onde que o neuro entra nessa história, né? O neuro não está demais nessa história do burnout. E apesar de que existe uma galera que vai falar que tá bom? Que vai falar que não é da neuro isso, é da psiquiatria. E até por isso que eu fui fazer psiquiatria também, para o povo parar de me perturbar. Tô brincando, tô brincando. Eu fui fazer porque eu amo psiquiatria desde sempre, mas eu também, claro, né, para uma graduação mais interessante, fui fazer uma pós, mas eu vou te explicar como aconteceu. A neurologia, tem muita gente que nos procura por distúrbio do sono. Então, doutora, eu não consigo dormir. É uma queixa super comum. É o neuro que cuida de distúrbio do sono. Doutora, minha dor de cabeça não passa. Então, eu tinha uma dor de cabeça antes que era a cada 10 dias. Hoje em dia, ela é diária. Eu vivo tomando analgésico e anti-inflamatório diariamente. Helena, eu tenho pacientes que tomam uma cartela de Neosaldina por dia. Então, assim, a coisa é muito grave onde chegou, tá? Então, assim, eu comecei a ver esses sintomas, né? E, obviamente, a gente tem, quer dizer, isso deveria ser regra, mas infelizmente não são todos os médicos que têm esse olhar. Eu costumo olhar o paciente como um todo e não só um pedacinho, aquilo que me compete, né? Então, eu começo a perguntar ali de outros sintomas, de outras coisas, tá? E também, então vamos lá: distúrbio do sono, dor de cabeça, e em terceiro lugar, uma queixa que comecei assim, começou a gritar no consultório, era a perda de memória. Doutor, eu tô com TDAH. Eu tô com Alzheimer precoce, é isso que eu ouvia. E eu cuido muito de Alzheimer, né? Coisas severas, severíssimas. A pessoa está no meio da rua, perto de casa, e não saber onde está, e entrar em pleno desespero, assim. Pessoas que vão preencher fichas de cadastro e não lembram o nome completo da mãe. Que se confundem, confundem data de nascimento, assim, coisas muito graves acontecem. Eu falei, peraí, que outros sintomas você tem, né? Começa a estudar daqui, estudar dali, tal, não sei o quê. Depois da pandemia, essas queixas assim foram muito piores. Durante a pandemia já, eu falei, Uhum. peraí, eu vou estudar esse negócio aí. Aí comecei a ouvir um tal de burnout ali, né? Até a Isa Camargo Sim. que começa lá, traz esse assunto na mídia, que hoje é uma super amiga, e eu falo, peraí, burnout, que história é essa de burnout? Nunca tinha ouvido falar esse negócio, né? Porque real na neuro a gente não estuda burnout. Isso é da Uhum. psiquiatria, né? E aí eu fui estudar esse tal desse burnout, que é o esgotamento profissional, e falei, pera, mas tem muita coisa da neurologia aqui. Por que é o psiquiatra que cuida disso? Porque tem muita coisa da neuro, tem muita coisa que é de dor física. Então, eu tenho diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, tontura, queda de cabelo, eu tenho dermatites horrorosas, hematomas pelo corpo, eu tenho problemas ali também, também psiquiátricos, obviamente, de sintomas de ansiedade, depressão e tal. Então eu vi que a coisa era muito, que o pacote era muito mais complexo do que só um olhar psiquiátrico, tá? E aí eu fui ver em outros países como é que acontece. Quem que cuida disso? Não é a psiquiatria que cuida de burnout. O burnout, por ser uma doença que acomete muitos sistemas, tá? Existem médicos clínicos gerais que cuidam de burnout, existem médicos integrativos que cuidam de burnout, existem nutrólogos, existem, enfim, e neurologistas também. Eu falei, peraí, então eu também posso cuidar do burnout. E aí foi um pouco nesse caminho, e vi que. E aí comecei a perceber que o burnout é um assunto assim que poucos médicos compram, sabe? Muita gente
quer muito meter o bedelho porque a gente acaba comprando briga com as empresas, sabe? Essa que é a verdade, Sim. né? Quando, apesar de eu ser uma palestrante, tá, em empresas, as empresas me contratam e as que estiverem me ouvindo aqui, não deixem de me contratar, porque tô brincando, porque é um bom cachê e não é por isso que a gente vai discutir aqui ou brigar, mas enfim. É claro que no olhar da empresa a gente faz mais uma questão de educação em saúde e prevenção, tá? Mas o médico, quando pega um caso de burnout no consultório, um burnout clássico, eu preciso afastar esse paciente do trabalho, sabe, Helena? E eu preciso dar para ele um atestado médico falando que ele tem sintomas que sugerem burnout. Claro que o médico do trabalho é que vai atestar exatamente o burnout, mas eu preciso assinar, eu preciso mostrar Finalizar isso, ali. né? Uhum. Sinalizar isso para a empresa. E óbvio que um paciente afastado por burnout hoje é um custo alto, porque é uma doença reconhecidamente ligada ao trabalho, causada pelo trabalho, que leva à emissão de CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, se eu tenho um dedo cortado, eu tenho, né, eu tenho um corte no dedo, eu tenho qualquer coisa, abre CAT. O burnout também abre CAT, né, e as pessoas às vezes não sabem disso. Eu tenho ali uma série de benefícios, estabilidade de emprego, por ser uma doença do trabalho. Então, muitos médicos têm bastante receio em entrar nessa seara. E aí, por isso que acabou que a coisa foi andando assim. E é tão grave, né? Assim, porque no momento que a pessoa tá muito exposta, né? Quando até a Isa teve palestrando na Abril, na nossa empresa, e foi um Maravilhosa. momento de troca muito interessante que gerou conversas ali também depois. E eu falei, nossa, como é importante ter essa conversa na empresa, que é onde acontece, é o ambiente de trabalho Total. onde pode acontecer. Então, todas as trocas e reflexões que geraram a partir disso, mas é nesse momento que a pessoa está super exposta e o médico é quase como se não quisesse comprar a briga, né? Como você falou. Exato. Não, e aí Então, começa, Helene, começa uma coisa na medicina que eu tenho ojeriza cada vez mais, que é um jogo de empurra. E eu fico maluca com isso, porque as pessoas já estão doentes, tá? Já estão adoecidas, já estão no limite, tá? Sofrendo com tudo isso que nós estamos falando aqui. E aí começa essa história. Procura, vai no médico do trabalho, ele manda pro psiquiatra. O psiquiatra, opa, não está comigo, ou não, ele fala assim: olha, eu não posso pôr nada de burnout, eu só vou pôr aqui que é depressão, tá? Aí o paciente vai com atestado de depressão. Aí chega no INSS, o médico do INSS às vezes dá indeferido, fala: não, depressão, imagina, depressão todo mundo tem. Na minha casa, 3 pessoas têm depressão, vai trabalhar, meu filho. Depressão não afasta ninguém, a menos que você esteja com tentativa de suicídio na cama. Então, começa um jogo ali de empurra, uma loucura, o paciente fica completamente que nem um boneco do posto, assim, sabe? E sim. isso aumenta muito o sofrimento, Helena, é muito cruel. A pessoa fica se sentindo isolada, né, no seu sofrimento. Só que isso em relação a todas as questões de saúde mental, eu fico incomodada com esse quase um paradoxo, assim, ó, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando com as pessoas e tem as decisões que são individuais ali, né, assim, então eu vou ter que aprender a lidar melhor com o meu sono, aquele checklist que você falou, né, eu vou ter que aprender a respeitar os meus limites, reconhecer os meus limites e respeitar os meus limites. Eu vou ter que entender que não dá para ficar no modo com a quinta marcha apertada, acelerando O lá no tempo fundo o tempo todo. inteiro. A gente não consegue. Tem que ter um momento de descanso também. São coisas que eu posso fazer por mim, que eu tenho que fazer por mim. Mas ao E é mesmo, sua obrigação, com tá? certeza, com Porque certeza. eu responsabilizo muito os meus pacientes que acham que, vou afastar do trabalho, agora também tá. Não, senhor, temos muita coisa para fazer de lição de casa. Eu sou a tal da médica chata, meus pacientes, eu adoro. Assim, ele já chega e fala: ai, doutora, tá, hoje eu vim para tomar bronca, não fui para academia, não dormi direito, pode dar bronca, pode brigar. Não, tem. E é isso, a gente não vai ter como escapar dessas decisões individuais que a gente vai ter que tomar, que com acompanhamento médico, obviamente, fica mais fácil, mas a gente que vai fazer pela gente.
Mas tem essa característica do burnout por estar ligado ao ambiente de trabalho e outras questões também, acho que a ansiedade, inclusive depressão também tem a ver muito com o ambiente que a gente está, que é quase como a sociedade trabalha, como a gente se organizou, que vai bater lá naquele médico do INSS que vai falar, não, lá em casa tem três pelo menos desse jeito, vai trabalhar, não vou te afastar coisa nenhuma. Que são essas mudanças coletivas que a gente vai ter que fazer, mudar o sistema, a estrutura, como a gente se organiza, como a gente trabalha, como a gente se enxerga. Como você enxerga hoje, Ana, a sua capacidade de atuação nessas duas esferas, né? E como quem está ouvindo a gente pode tanto cuidar dessa parte que sou eu comigo mesma, quanto falar, Uhum. não, peraí, tem coisa que a gente vai ter que mudar coletivamente aqui, como a gente faz isso? Tá. Então, assim, um pouco do meu trabalho quando eu faço palestras e workshop, roda de conversa nas empresas, enfim, é, tem essa questão de vigilância coletiva, né, organizacional. Então, assim, olha, pessoal, acho que aqui a gente precisa cuidar desse ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem que teve uma empresa muito grande assim que eu fiz uma palestra gigante que o nome o diretor do RH que me contratou queria colocar cultivando o bem-estar no trabalho. Eu achei ótimo o tema. Porque é isso, assim, né? Como que a gente consegue, cada um na sua caixinha, promover um ambiente de trabalho saudável, né? Então, essa é a primeira coisa. A gente precisa, então, além do autocuidado, também que isso vai refletir no jeito que eu chego para esse trabalho, no meu estado de humor, porque, obviamente, se eu dormir direito, se eu estou me exercitando, se eu estou conseguindo desconectar quando eu chego em casa e não fico que nem um maluco na rede social, porque existe hoje em dia, a gente sabe, um esgotamento Nossa, ligado à sim. rede social, né? De mídias e tal. Se eu estou conseguindo fazer e chegando descansado para o trabalho, mesmo que eu tenha uma rotina ultra puxada, porque a gente sabe que muitos trabalhos, muitas áreas são puxadas, assim como era lá quando eu falei da época do Hospital da Neuro, eu obviamente chego para o meu ambiente de trabalho numa pegada relax, eu já estou mais tranquilo, eu já estou mais bem-humorado, eu não estou irritado, querendo já dar uma patada no primeiro que chega do meu lado, tá? Então, o autocuidado já contribui para esse cuidado coletivo, né? Além disso, claro, a gente tem técnicas ali, né, é, de conseguir uma comunicação melhor entre os colaboradores, para que a gente consiga não ser violento, agressivo, assediador, quando a gente está falando de lideranças e subordinados, enfim, que também, infelizmente, é um grande elemento dentro do burnout, a gente sabe, né? Não em todas as empresas, mas em muitas, principalmente financeiras e por aí vai. Então, a gente tem elementos que a gente vai fazer para cuidar da organização, tá? E cuidando do indivíduo, uma coisa que eu faço demais, Helena, além, claro, né? O cara chegou ali, então vamos pensar que aí eu estou falando na empresa eu falo da prevenção, né? E do cuidado coletivo. E quando eu viro a Ana Paula CNPJ ali, cuidando do meu consultório, eu estou cuidando de quem já está doente, né? Ninguém vai no consultório tomar café e comer bolo comigo. Aliás, o bolo da Claudete é maravilhoso, mas ninguém, o pessoal, às vezes eu falo, olha, agora você vem daqui 6 meses. Ah, não, doutora, eu amo vir aqui comer esse bolo, enfim. Mas ninguém vai lá, obviamente, para ver meus olhos azuis, que nem azuis são. Então, as pessoas vão me procuram porque estão doentes. Então, ali eu tenho uma conduta completamente diferente. Primeira coisa, as pessoas em burnout, elas precisam se afastar, tá? Pelo menos, no mínimo, 30 dias, no mínimo, assim, para começar a conversa. Por isso, Helena, que eu falo tanto na internet, nos podcasts que eu participo, como entrevistada e tal, que é muito importante a gente estar atento e cuidando dos sinais que o nosso corpo vai dando, porque burnout ele não chega de um dia para o outro. Eu não acordo com burnout. A pessoa que aconteceu o burnout hoje, eu já estou num processo de estresse crônico, meu corpo está liberando cortisol e adrenalina, meu sistema nervoso simpático está ativado há meses ou anos, anos, anos.
Então, porque quando a pessoa chega, é 30, 60, às vezes anos de afastamento. Isso é muito ruim para a pessoa, para a família, do ponto de vista econômico, para a empresa, para os Claro. colegas, para todo mundo, né? Isso não é legal para ninguém, para a Previdência, para ninguém é legal, tá? Então, a gente vai ter que afastar, vai ter que entrar com medicação, sem dúvida nenhuma. A terapia, eu já espero que você já esteja em processo, porque eu sou super adepta e faço terapia há 30 anos, amo. Atualmente estou fazendo também terapia somática, que, aliás, eu ouvi o teu episódio com a Mari, que é uma dela, maravilhoso. Foi muito. Estou fazendo somática agora, eu estou apaixonadíssima pela somática. É, mas, enfim, então a terapia é uma coisa que você já consegue, né, também é uma forma de você se cuidar. E aí, claro, no tratamento, meu amigo, você vai precisar pegar a parte que é sua. E eu costumo dizer assim: olha, pessoal, o combinado é o seguinte: vou fazer combinados aqui. Eu tenho a minha parte que eu faço, que eu te avalio, eu ajusto medicação, te oriento, tá, tá. A tua lista de tarefas é essa. Então, porque não é porque está afastado do trabalho, Helena, você não está de férias. Eu falo, você tem coisa para fazer pra caraca. Então, assim, você não vai acordar 11h30 da manhã, você não vai assistir Netflix o dia inteiro, você não vai ficar trancado em casa comendo McDonald's, entendeu? Então, a gente vai precisar fazer uma lista de tarefas. E nos meus retornos, no meu acompanhamento, eu faço um checklist assim que eu sou chata pra burro, assim, tipo mãe de adolescente, sabe? O único jeito possível, né? Único, Que, único. Queria te perguntar sobre. Talvez tenha a ver com esse checklist, mas um checklist do bem, assim. E aí, pensando em É, você, não CNPJ, o CPF tá, mesmo, a pessoa tá. física, Ana. O que você sente hoje que faz parte da sua vida que te protege, de certa forma, assim, que te traz alegria? Você sempre tem um sorriso no rosto, isso é muito legal, mas que te traz alegria, que te traz bom humor, que ajuda na sua regulação com você, além da terapia que já citou. Aham. Que outras coisas fazem parte para a gente ter, acender umas ideias, assim, falar, olha, talvez eu devesse dançar, talvez eu devesse Olha, caminhar, não a sei o hora que, que a que. hora que você falou, eu já estou aqui na cabeça piscando. Eu não tenho a menor dúvida, é o meu balé, tá? Menor dúvida, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu voltei a dançar 7 anos atrás, então eu tenho uma formação de balé clássico, tal, né, até os 18 anos, depois eu paro para fazer medicina, e aí tentei musculação, academia, yoga, pilates, isso aqui, mas há 7 anos atrás, as minhas filhas quiseram entrar no balé, e aí eu falei, então eu vou voltar lá na escola onde a mamãe fazia. Quando eu cheguei lá para colocá-las no balé, tinha uma turma de balé que a gente se chama de jurássicas, né? E aí eu falei, e aí, a dona da escola falou, Ana, volta a dançar. Eu falei, imagina, tia, que é isso? A gente chama ela de tia, barato, né? Porque ela era nossa tia na Sim, época, né? aham. E aí a tia Evelyn falou, volta a dançar. Eu falei, imagina que eu vou conseguir voltar. E voltei, e foi maravilhoso. E, assim, obviamente, dentro das limitações de um corpo de hoje, 48 anos, mas é maravilhoso. Dançando, Cíntia. Helena, desculpa, é que eu pensei na Cíntia fazendo Gostei. outra coisa aqui. Foi uma troca boa. Um beijo para a Cíntia maravilhosa que está ouvindo a gente, certeza. Eu dançando, eu me sinto a menina que eu era adolescente dançando. E eu tenho uma liberdade, uma leveza, obviamente, porque eu não quero ser melhor, ou porque tem uma certa. Claro, vou fazer pirueta, do meu lado tem uma menina de 18 anos que vira 4 piruetas, belíssima, deusa. Eu viro uma com muito cuidado, mas eu dou risada e relaxo, está tudo ótimo. Então, eu me apresento no teatro e isso me faz assim um bem. Então, eu faço balé sapateado, isso me ajuda na regulação de forma absurda. Tem além do balé, né? Então, assim, para quem não é bailarino e está ouvindo a gente, e tal, uma dica que eu dou, cara, pensa em fazer alguma coisa que você fazia lá atrás e que você curtia muito, assim. Nossa, me brilhava os olhos quando eu jogava vôlei. Procura um lugar perto da sua casa que tenha vôlei.
E tem, tá, gente? Tem. Prefeitura, clube, aula particular, grupo, tem. Sempre tem. É só a gente procurar. Vôlei, basquete, futebol, natação, tênis, tênis de mesa, ping-pong, pebolinho, o que você quiser, bola de gude, o que você fazia que te deixava num estado assim que você não lembrava nem que horas era, tá? Essa é a maior atividade regulatória para você, meu amigo, que Ai, vai sim. colocar o teu sistema simpático e parasimpático em ordem. Obviamente que cuidar muito do sono, assim, então eu cuido muito do meu sono, cuido muito do meu horário de telas e tal. Acho que e eu assim tenho uma coisa de fim de semana que é inegociável para mim, assim. Eu só trabalho no fim de semana. Claro que hoje eu me permito, eu já trabalhei muito plantão e né, na época que eu estava ralando, comprando apartamento e carro, enfim. Mas hoje eu me permito aí não trabalhar no fim de semana e isso para mim é inegociável. Amei. Amei, porque foi me dando realmente, acendendo várias luzes de coisas que eu posso fazer, de coisas que eu fazia, que você fala, nossa, por Pois que que a gente é! para de fazer uma A coisa que faz primeira tão coisa que eu bem? pergunto para o meu paciente, eu falo, cara, o que que você fazia? Conta para mim, o que que você fazia? E aí, quando eu fico postando as minhas coisas do balé, tem muita gente que me segue, amigas, pacientes, seguidores do Instagram, que fala assim, ai, Ana, que vontade de voltar a dançar, putz, mas não tenho tempo. Eu falo, amiga, eu também não tenho, eu também não tenho A tempo, gente a gente arranja. faz, a gente arranja. Você acha que eu tenho tempo? Helena, eu tenho filhas gêmeas com 12 anos, mãe, pai doente, né? Mamãe faleceu, foi duro, a gente cuidadora e tal, papagaio, cachorro, periquito. Mas a gente dá um jeito quando a gente quer. Sim, sim. Ai, eu tô feliz que você deu um jeito da gente conseguir conversar aqui, Ana, e Ai, ter esse tempo. obrigada! Me traz muita alegria, assim, não só poder conversar e conversar é sempre uma delícia, é uma coisa que me descansa, inclusive, me regula absolutamente, poder ter uma boa conversa, É que mas também, você é uma comunicadora absurda, né, Helena? ai, Absurda. obrigada, Absurda, não. obrigada. Você vai dançando, assim, né? Acho que você faz balé enquanto. É uma dança, né, que você faz, as entrevistas. Você é uma jornalista, nossa senhora, de tirar o Ai, chapéu. obrigada, Parabéns. obrigada, obrigada mesmo. Mas tem isso da conversa e tem muito de uma alegria de pensar em todos os companheiros de jornada que estão ouvindo aqui, que vão poder te conhecer mais, e pensar de verdade, assim, começo de ano a gente sempre tem essa energia, né, de vamos colocar todas as coisas mais no Revoluções lugar, de começo de ano. revoluções de vida, às vezes é isso, uma nova revolução de vida. Ana, te agradecer muito mesmo, obrigada de coração. Obrigada, meu amor, adorei. Um beijo para todo mundo que está seguindo a gente aí, que está ouvindo a gente. E, nossa, estou sempre à disposição para conversar com você. É um prazerzaço. Obrigada, obrigada, Ana. E obrigada a você que nos ouviu aqui hoje, então, nesse Jornada da Calma. Espero que tenha sido tão gostoso para você quanto foi pra gente, ainda que a gente esteja falando de coisas tão difíceis também, e desafiadoras, mas eu acho que a gente tem isso juntos, coletivamente aqui, nós, na nossa companhia, na nossa jornada, a possibilidade de ir mais longe e conseguir fazer todas as mudanças que a gente quer. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.